Graça e paz, irmãos. Amém. Você que está aqui no templo, você que nos acompanha de casa, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Abra a sua Bíblia ou acesse por meio do aplicativo no seu celular, livro do profeta Isaías, capítulo 9, apenas os versos 1 e 2. Isaías capítulo 9, versos 1 e 2, e a palavra do Senhor nos diz assim nessa manhã: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, ou seja, coberta por trevas. Ele envileceu, ou seja, tornou desprezível, nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aleluia. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz, palavra de Deus. Queridos, estamos diante de um texto messiânico. Estamos diante de um texto profético. O povo que andava em trevas, diz a palavra de Deus, viu uma grande luz. O verso 2 aqui do capítulo 9 do profeta Isaías está falando a respeito de uma transformação que haveria de acontecer, que aconteceu e que continuará acontecendo, principalmente no ato consumatório de todas as coisas, a partir da segunda vinda de Cristo. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Aqui no verso 2, a palavra de Deus nos está, por meio do profeta Isaías, está nos anunciando a respeito de uma transformação. Transformação de quê? Das trevas em luz. E essa transformação iria ocorrer por meio do ministério de um homem, por meio do ministério do Messias, aquele que haveria de vir. E aqui também a palavra de Deus contextualizando um pouco em relação à história de Israel, nesse tempo de Isaías. Aqui a palavra de Deus vai nos dizer que Zebulon e Naftali, ou Naftali, me perdoem, de repente um erro de pronúncia, mas aqui a palavra de Deus está nos dizendo sobre duas terras, duas áreas, duas tribos, duas províncias, dois territórios, Zebulon e Naftali, lugares que faziam parte do território norte da nação de Israel. Essas duas tribos que foram humilhadas ao máximo pela Assíria e chegaram inclusive ao ponto de serem anuladas, pois num determinado momento da história essas duas tribos, Zebulon e Naftali, deixaram inclusive de existir como tribos da nação de Israel. Zebulon e Naftali inclusive representam aqui, queridos, todas as 10 tribos da nação de Israel. Mas existia uma promessa de que quando o libertador viesse, ele teria um ministério. Quando o libertador viesse, ele exerceria o seu ministério justamente na exata e antiga localização destas duas antigas tribos. E que quando o libertador viesse, e que viesse a executar o seu ministério em meio àquele território, diz a palavra de Deus que nesse tempo, a essas nações, a glória do Senhor seria restabelecida. Aleluia, glória a Deus. Isso está não de uma forma explícita dentro do capítulo 9 do profeta Isaías, mas o contexto histórico pelo qual vivia Israel, que era subjugada à Assíria naquele tempo, nos ensina e nos fala sobre isso.
E eu vou falar um pouco disso, mas se nós pegarmos do capítulo 8 ao capítulo 11 do profeta Isaías, nós vamos perceber que é sobre isso também. É sobre nesse contexto que Isaías, inclusive, está profetizando às nações, está pregando às nações. E essas mesmas tribos, queridos, Zebulon e Naftali, como vai dizer aí o verso 1, até então vencidas, aquele momento, até então vencidas pelo poder dos assírios, e incorporadas, como eu acabei de dizer, essas duas tribos foram subjugadas ao poder assírio. Elas foram cativas, elas foram destruídas, elas foram aniquiladas. Essas duas tribos foram incorporadas ao império assírio, ou seja, ao império das trevas. As trevas. E aqui Isaías está falando disso. Essas mesmas tribos, no determinado tempo do cumprimento do ministério do Messias, essas mesmas tribos voltariam a pertencer a Israel por meio do Messias, ou seja, eles viriam à luz. E Isaías está falando isso dentro do verso 2 que nós lemos. E aí eu dizia, se nós pegarmos do capítulo 8 ao capítulo 11, diz a palavra de Deus aqui que no capítulo 8, por exemplo, a palavra aqui é por meio das profecias de Isaías, nos fala a respeito da ruína dos reinos de Israel e também da Síria. A Síria também iria cair e caiu. Vai cair lá no capítulo 11. Dentro do capítulo 9, que é o texto que nós estamos refletindo nessa manhã, começa então dentro do capítulo 9 do livro do profeta Isaías, a ser anunciado essa transição das trevas para a luz, porque aqui começa a ser estabelecido por meio do anúncio do advento do Messias, daquele que deveria vir. E que esse advento iria tirar aquelas pessoas das trevas e transportar essas pessoas para a luz. Mas nós vamos falar sobre isso. No capítulo 10, de uma forma mais direta, Isaías fala a respeito da ruína da Síria. E aí dentro do capítulo 11, Isaías anuncia um reino que seria pacífico. Dentro do capítulo 11, Isaías anuncia um reino que seria próspero. Ou seja, Isaías está falando o tempo todo a respeito do reino do Messias. Queridos, tudo isso, 7 séculos antes do nascimento do príncipe da paz. 7 séculos antes do nascimento do príncipe da paz. O profeta Isaías já profetizava, o profeta Isaías já anunciava a respeito da vinda do Messias. Isaías que foi e que continua sendo considerado e visto por muitos como inclusive sendo um dos profetas maiores, se não talvez, quem sabe, o mais importante de todos eles, por possuir o maior número de escritos proféticos, messiânicos. Isaías, inclusive, como eu disse no início, que viveu e aqui estava vivendo, em meio a um contexto de muitos conflitos, principalmente religiosos, principalmente políticos, da nação de Israel e também das outras nações que cercavam a nação de Israel, uma delas inclusive a própria Síria. Esse mesmo homem de Deus, Isaías, profetizou durante grande parte da sua vida sobre o território do Reino do Sul, sobre Judá, porque nós sabemos, nós conhecemos a história, quando Salomão morre, a nação de Israel, então, como um todo, como território, ela é dividida em 2 reinos. Ali também se cumpria uma determinação da parte de Deus. As 12 tribos se dividem, 10 para um lado, 2 para o outro, reino do norte, reino do sul. E o profeta Isaías profetizava sobre o reino do sul, principalmente sobre a nação de Judá, que tinha como Jerusalém a capital daquela nação, naquele povo, naquele tempo, naquele contexto. Isaías, inclusive, que trouxe em grande parte de suas mensagens, para não dizer em todas elas, mensagens que falavam de juízo de Deus a todos os povos, a todas as nações. Mensagens essas, inclusive, que apontavam para a vinda de um rei, rei esse à semelhança de Davi. A palavra de Deus nos diz isso. Rei esse à semelhança de Davi, porém que seria um rei eterno. E aqui dentro do capítulo 9, nós só lemos o verso 1 e o verso 2, mas aqui dentro do capítulo 9 do profeta Isaías, do livro do profeta Isaías, Isaías fala justamente a respeito desse rei que viria.
Não à toa, querido, se você avançar alguns versículos aí dentro do verso 6, ao falar a respeito do advento do Cristo, ao falar a respeito do advento do Messias, Isaías vai dizer aí dentro do verso 6, porque um menino nos nasceu, profecia, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, e o seu nome será Deus forte, e o seu nome será Pai da eternidade, e o seu nome será Príncipe da paz. Ele, o Messias, que é o maravilhoso conselheiro, o Cristo, o Messias de Deus. Ele, o Messias, que é o Cristo, que é o Deus forte. Ele, o Messias, que é o Cristo, que é o Pai da eternidade. Ele, o Messias, que é o Cristo, que também é o Príncipe da paz. Isaías aqui no capítulo 9 está dizendo, do seu livro, está dizendo a respeito daquele que viria, daquele que haveria de vir, daquele que veio, como cumprimento da promessa da parte de Deus, profecia. Aquele que um dia foi, aquele que um dia, que pelos tempos de hoje continua sendo e continuará sendo pelos séculos dos séculos. Existe um autor chamado, eu já citei isso aqui num outro momento, sobre um outro contexto. Existe um autor chamado Max Lucado. E um dos livros de Max Lucado, eu gosto demais desse livro, se chama Seu Nome é Jesus. Em determinada parte do livro, o autor ali vai dizer que Jesus teve todas as oportunidades, Jesus teve todo o poder, e Ele tinha todo o poder de segurar todo o universo na palma de sua mão, de comandar todo o universo na palma de sua mão, mas que num determinado momento Ele abdicou disso, Ele abriu mão disso, para quê? Para flutuar no ventre de uma virgem, para descer ao mundo, para se fazer homem, para habitar, viver entre homens, pecadores, falhos, se fazendo como um de nós. A grande diferença foi que Ele foi justo, Ele foi santo, na verdadeira acepção da palavra, mas o Senhor fez essa escolha. E aí quando eu li essa passagem, a primeira vez que eu li esse livro, quando eu me deparei nessa passagem, Rodrigo, fiz um questionamento ao Senhor: Senhor, por quê? Qual é o motivo de tudo isso? Por que que o Senhor se prestou a esse papel? O porquê e o motivo de tudo isso, queridos, nada mais, nada menos é do que o amor incondicional de Deus para com a humanidade. Amor este que gerou vida de Deus no coração de todo homem. E aí, para a gente entender a profundidade, para a gente entender o tamanho da entrega de Deus, basta a gente ler um texto que todos nós aqui conhecemos de cor e salteado. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Todos nós sabemos o que diz esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui existe uma condição de Deus: crer. E esta condição de Deus para o homem, crer no Filho de Deus, o Messias, o Cristo, ela está a todo momento explícita nas palavras de Deus direcionada ao homem de Deus que se chamava Isaías. Mensagem essa que era pregada desde os tempos antigos e que continua sendo pregada nos tempos de hoje, porém como cumprimento da palavra de Deus, porque a palavra já se cumpriu, mas a gente também vai chegar lá. E aí, por falar de vida de Deus na vida do homem, a gente sabe, né? A gente está aí se aproximando do Natal, uma semana do Natal. Mais um Natal a ser comemorado, para a honra e glória do Senhor, pela misericórdia e também pela graça do Senhor. Mais um Natal, se assim Deus nos permitir, estaremos comemorando já na próxima semana. E Natal é tempo de celebrar o que esse texto diz, queridos. Natal é tempo de celebrar a luz. Natal é tempo de celebrar o que esse texto ensina. Natal é tempo de celebrar o príncipe da paz. Natal é tempo de celebrar a vida, irmãos. Vida de Deus na sua vida. Porém, principalmente, como eu disse, repito, porém, principalmente é tempo de celebrar a vida de Deus para a sua vida. E quando se fala vida de Deus, é impossível não falar de Cristo. O mesmo Cristo que já antes anunciado pelo profeta Isaías, esse mesmo Cristo que é o caminho, verdade e vida. Então falar de vida de Deus, falar de Natal é falar do Cristo.
Não tem como viver esse tempo se não entendermos a verdadeira essência do que significa esse tempo para a nossa vida. Natal é tempo de celebrar o Cristo. Como eu dizia, o mesmo Cristo antes, já anunciado pelo profeta Isaías, o Cristo que viria trazer luz para todos os povos e nações, o mesmo Cristo que viria trazer restauração para todos os povos, assim como aconteceu com Naftali e Zebulon. Esse Cristo que veio trazer luz para todos os povos. E Isaías, como dito, meus irmãos e minhas irmãs, anunciava o poder. Aqui dentro do capítulo 9, Isaías está anunciando o advento e o poder do Messias. E essa promessa apontava para um povo que, segundo a própria palavra de Deus, andava em trevas. Essa promessa apontava para um povo, e também para todos aqueles que não apenas habitavam em trevas, mas que habitavam na região da sombra de morte. Porém, para esses, diz a palavra de Deus, a luz haveria de resplandecer. Aleluia, glória a Deus, porque ela resplandeceu. Essa luz se chama Jesus. E aí, falando dessa luz que resplandeceu a todos aqueles e aquelas que estão ou que estiveram em trevas, me veio um questionamento ao coração. Será que hoje ainda existem pessoas em trevas? Sim ou não? Muitas. Misericórdia por isso. Será que hoje ainda existem pessoas em trevas? Será que no tempo de hoje, pleno século 21, onde a internet, tomou um alcance ainda maior com a propagação também do Evangelho, cultos, sendo transmitidos como os nossos, por exemplo, glória a Deus por isso. É uma ferramenta que, sendo muito bem utilizada, serve como grande semeadura, arma de semeadura do reino de Deus. Mas será que ainda hoje, em pleno século 21, existem pessoas que não conhecem ou que não conheceram essa mesma luz? Claro que existem, claro que existem. Jesus Cristo, queridos, é a luz que dissipa toda e qualquer treva. Isaías está dizendo isso daqui. Jesus Cristo é a luz que dissipa toda e qualquer treva. Falando de Natal, o Natal, por exemplo, nos tempos de hoje, não deveria se resumir tão pura e simplesmente a uma data marcada num calendário, principalmente marcada num calendário cristão, numa festa religiosa, 25 de dezembro, não. Mas o Natal, ele tem que acontecer, ou deveria acontecer ao longo dos 365 dias do ano, na minha e na sua vida, porque todo dia é dia de Jesus nascer na vida e no coração daqueles que o desejam verdadeiramente falando. A maior prova da necessidade disso na vida das pessoas é que a raça humana tem vivido o verdadeiro caos que tem vivido hoje, justamente porque Cristo ainda não foi reconhecido e conhecido na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque existem muitas pessoas ainda em trevas, que ainda não conheceram essa maravilhosa e verdadeira luz. Esse caos ainda existe sobre a vida de muitas pessoas, porque ainda não aconteceu um verdadeiro Natal em muitos corações e muitas vidas. Essa noite, queridos, para a honra e glória do Senhor, é noite de batismo. Glória a Deus por isso. Vidas que já se renderam ao Senhor irão declarar pelo momento da passagem nas águas a sua pública confissão de fé diante da igreja e diante do mundo. Glória a Deus por isso. Eu louvo ao Senhor por isso. Agora, o fato é que não basta frequentar uma igreja. Não basta apenas frequentar uma igreja. Se faz necessário que Jesus, essa mesma luz, que Jesus nasça dentro de nós. E é exatamente por isso que o seu nome foi Emanuel. Ou seja, Deus conosco, Deus em nós, Deus dentro de nós. Vai além de frequentar uma igreja, apenas frequentar uma igreja. E muitos ainda estão em trevas porque têm esse ledo engano no seu pensamento, no seu coração, apenas participam, mas não são igreja.
Natal é tempo de celebrar tudo isso também, de trazer isso à reflexão para as nossas vidas. Cristo precisa nascer todos os dias, queridos, nos nossos corações, na sua vida, na minha vida. Por isso eu dizia, repito, Natal é tempo de celebrar a vida, queridos. Porém, vida de Deus na vida do homem. E aí, ao ler esse texto de Isaías, estando todos nós nos aproximando, de uma data tão bonita, de uma data tão importante, porém uma data tão bonita e tão importante, que também tem sido, infelizmente, repito, está sendo negligenciada, está sendo distorcida por tantas outras pessoas. Ao ler esse texto de Isaías, e ao nos aproximarmos de um momento tão importante no nosso meio cristão, um momento de celebração, celebração de vida, nós também nos deparamos aqui com um propósito de Deus. E Isaías está falando desse propósito de Deus. Jesus veio a esse mundo com um propósito. Por meio do seu nascimento, por meio da sua entrega, Jesus veio apresentar o plano de salvação para todos os homens, para todos os povos, para todas as nações. Não à toa que Ele é a luz que viria ao mundo para iluminar a todos os povos. Mas para que esse plano de salvação aconteça, meu querido, para que esse plano de salvação se torne real na vida de todo e qualquer homem, existe uma condição da parte de Deus. João 3,16 nos apresenta essa condição. O homem precisa crer na pessoa de Jesus. E esse plano de Deus, essa obra salvadora, chamada até então de obra redentora de Deus, que veio, que se fez por meio do seu Filho, tem o poder de nos justificar no Pai, com o Pai por meio do seu Filho Jesus Cristo. Isaías também, de uma forma não muito direta, como eu disse lá no início, também está falando dessa mesma obra. Ao afirmar que todos aqueles que estavam em trevas, um dia enxergariam a luz. Muitos enxergaram, porém muitos não a reconheceram também. E aí, como eu disse lá no início, cerca de 7 séculos antes do nascimento de Cristo, Isaías já profetizava a respeito daquele que viria. Isaías já falava do verbo que depois, bem lá na frente, seria pregado por João. Verbo este que no início estava com Deus, verbo esse que era Deus, segundo o Evangelho de João, principalmente capítulo 1, nos primeiros versículos. E que por meio desse mesmo verbo todas as coisas foram feitas, sem a qual nenhuma das que existiram e existiriam. Por meio desse verbo também diz o evangelista João, que nesse verbo estaria e estava e está a vida eterna. Vida essa que era a luz dos homens, luz esta inclusive, como também vai afirmar João, luz essa que resplandece nas trevas, mas que as trevas não a compreenderiam. E Isaías aqui no capítulo 9 está falando dessa transição de trevas para a luz, quando o ministério do Messias viesse a se estabelecer sobre a nação de Israel. Porém muitos não consideraram essa mensagem pregada também naquele tempo. Isaías estava apontando para Jesus, irmãos, aquele que é a luz do mundo. João também no capítulo 8 do seu evangelho, no verso 12, vai dizer: Jesus é a luz do mundo, e que quem seguisse essa luz não andaria onde? Em trevas, mas teria o quê? A luz da vida. Isaías está pregando sobre a luz da vida, sobre o príncipe da paz. E aqui também, novamente, existem condições para que um homem não venha estar, ou caminhar, ou viver debaixo do jugo de Satanás. É preciso crer naquele que é o maravilhoso conselheiro, é preciso crer naquele que é o Deus forte, é preciso crer naquele que é o Pai da eternidade, e também é preciso crer naquele que é o príncipe da paz. E eu dizia, caminhando para encerrar, que o nascimento de Cristo, ele tinha um propósito de Deus aos homens. E esse propósito, ele não era apenas uma verdade bíblica, ou ele não é apenas uma verdade bíblica. Esse propósito não é uma verdade que está vigente sobre nós, realizada sobre nós nos dias de hoje, não. Porém, ao pensar sobre o propósito de Deus, eu também tenho que pensar sobre o meu propósito de vida. Qual é o meu propósito de vida hoje diante de Deus? O propósito de Deus para a sua e para a minha vida se estabeleceu. Agora, qual é o seu propósito de vida diante de Deus?
Quais têm sido as suas escolhas, jovem, adolescente? Quais têm sido as suas escolhas? Como tem sido o seu comportamento hoje? Acabamos de falar agora pela manhã, você tem sido sal, você tem sido luz? Ou você tem se tornado um sal insípido, que não serve para nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens? A sua luz, luz de Cristo na sua vida, tem servido para iluminar aqueles que estão à sua volta? Ou você tem feito dessa luz um pavio fumegante, ou seja, você tem caminhado em trevas? Você conhece a luz que resplandece? Seja a luz onde você deva resplandecer então. Porque Isaías está pregando sobre isso. A palavra de Deus se cumpriu, queridos. A palavra de Deus se cumpriu. Costuma-se cantar uma canção, eu sou péssimo com música. Costuma-se cantar uma canção, louvor, dê o nome que você quiser, que diz que o melhor de Deus está por vir, já veio faz tempo. Já veio faz tempo. O melhor de Deus se chama Jesus Cristo, para todos aqueles e aquelas que creem no nome do unigênito do Pai. A palavra de Deus se cumpriu. O verbo que se fez carne habitou entre nós. O verbo que se fez carne habitou entre nós. Jesus veio. Jesus nasceu. Da parte de Deus, tudo se cumpriu. Da parte de Deus, tudo se cumpriu. Agora fica uma pergunta. E da parte do homem, o que falta? E da parte do homem, o que tem faltado? Deus cumpriu com a parte dele. Agora, e da nossa parte, o que tem faltado? O que está ficando esquecido? Jesus é a luz do mundo. Essa luz brilhou e ainda brilha e sempre brilhará. Jesus é a luz que também traz paz. Não à toa que Ele é o príncipe da paz. Que esse Natal possa representar para você, para mim, não apenas, como eu disse, mais uma data marcada num calendário festivo religioso, mas que nesse Natal a gente possa refletir sobre a obra salvífica da parte de Deus, sobre a obra redentora que veio de Deus para alcançar todos os homens. Porque essa obra implica e traz ao nosso coração, à nossa mente, a responsabilidade de termos que entender e crer de que Jesus é o maravilhoso conselheiro, de que Jesus é o Deus forte, de que Jesus é o príncipe da paz. Que você tenha um Feliz Natal, que a palavra de Deus se faça luz no seu coração e que a luz de Cristo possa brilhar na sua vida para todo sempre. Amém? Queria te convidar, se você pudesse colocar de pé para a gente orar. Deus, eu quero louvar, bendizer, engrandecer o santo e poderoso nome do Senhor nessa manhã. Deus, muito obrigado porque da parte do Senhor nada falhou, nada tem falhado. O Senhor é fiel e tem cumprido, e já cumpriu, com tudo aquilo que um dia, pela boca do homem do Senhor, o Senhor fez questão de anunciar a todos os povos e todas as nações. Glórias ao Senhor por isso. Essa luz raiou. Essa luz raiou em meio a um contexto, em meio a um povo que estava sim em trevas. Povo esse que num determinado momento da história foi escolhido e eleito pelo Senhor, para ser representante boca do Senhor em meio a essa terra. Porém esse povo também ao longo da sua caminhada, da sua história, falhou com o Senhor. Pai, no nome de Jesus, essa responsabilidade hoje está sobre as nossas vidas. Cabe à igreja do Senhor nos tempos de hoje ser boca profética do Senhor nesse tempo. Tempo que eu prefiro crer pelos olhos da fé, que não são tempos de trevas. Porque como lemos na tua palavra, o tempo que se chama hoje não é um tempo entenebrecido pelas trevas do passado, mas é um tempo em que o homem tem sido convidado a conhecer dessa maravilhosa graça. Graça essa que liberta, que cura, que restaura, que renova, que modifica. Louvado seja o teu santo e glorioso e poderoso nome por isso. Pai, que possamos tomar a verdadeira comemoração e sentido do Natal ao longo de toda a nossa vida, ao longo de toda a nossa caminhada com o Senhor.
que o Senhor possa nascer nos nossos corações a cada manhã, e que possamos jamais perder a esperança de que a luz ainda brilha, e que jamais também venhamos a perder a visão, o foco de que essa luz é o Senhor, e de que esse farol está apontado para as nossas vidas, nos mostrando o caminho pelo qual devemos seguir. Muito obrigado. Te louvo por essa manhã, te louvo pela vida da nossa igreja, pela vida dos nossos pastores, pastor Alain, pastor José Augusto. Te louvo, Senhor, pela liderança da nossa igreja, por cada membro, por cada família representada. Te louvo, Deus, pela vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Oh Deus, é um tempo tão difícil para eles também. Um tempo onde muitas coisas têm sido oferecidas. Um tempo onde o inimigo tem tentado distorcer o caráter de muitos. Muitos esses que pertencem ao Senhor. Mas que a luz do Senhor resplandeça também sobre a vida deles. Que eles sejam sal da terra. Que eles sejam luz do mundo. Que assim também todos nós, como igreja do Senhor, sejamos diante do Senhor. Assim eu te louvo e por tudo, desde já te agradeço, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar o Senhor.